E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio, sou seu professor de língua inglesa e hoje quero aqui fazer uma provocaçãozinha com você. Vem comigo aqui, olha só. Você conhece essas palavrinhas aqui, ó? Conhece esse carinha aqui? Conhece esse daqui? Ou, por exemplo, isso? E aí? Tu conhece essas palavrinhas? Provavelmente você pensou no seguinte, né? Você pensou, claro que eu conheço, eu uso essas palavras para fazer pergunta, né? Who é quem, which é qual, why, por quê, where, onde e when, quando. Pois bem, se você pensou nessas palavrinhas aqui para fazer perguntas, você pensou num assunto chamado pronomes interrogativos. Mas na aula de hoje, nós vamos usar essas palavrinhas com uma outra função gramatical, legal? Nós vamos usar essas palavrinhas aqui com a função de pronome relativo, relative pronouns, referente à nossa unidade aqui do nosso material, Do you like animals? Então vem comigo aqui, dá uma olhadinha no que a gente tem para você. Olha só. Quem são os pronomes relativos? Como o próprio nome já diz, pronomes relativos relacionam elementos do texto. É isso. Né? E aqui tem alguns que nós vamos usar e vamos estudar na aula de hoje. As funções deles são duas. Olha que simples. Definir o substantivo ou acrescentar informação ao substantivo. Veja, uma coisa importante aqui comigo, tá? Pronomes relativos sempre se referem ao que veio antes, na frase ou no texto. Anota isso. Pronomes relativos sempre se referem ao que veio antes, na frase ou no texto. Portanto, quando eu digo que eles têm a função de definir alguma coisa, eles vão definir aquilo que veio antes. Se eles vão acrescentar informação ao que alguma coisa na frase, ao substantivo, eles vão acrescentar informação ao que veio antes. E essa questão aqui de definir ou de acrescentar informação fica mais fácil se você vir isso através dos exemplos que eu trouxe para você. Dá uma olhadinha nessa frase, tá aqui o meu pronomezinho who, que hoje é pronome relativo e ele não significa quem, ele significa que. The man who was involved in the accident is my cousin. A frase fica, o homem que estava envolvido no acidente é meu primo. Tudo bem? O homem que estava envolvido no acidente é meu primo. Pois bem, agora vamos lá. Eu te disse que o pronome relativo sempre se refere ao que veio antes. Então veja, imagine que eu tiro esse pedaço da frase daqui. Eu tiro todo esse pedaço, que estava envolvido no acidente. E só deixo assim, ó, o homem é meu primo. Você concorda que se eu disser o homem é meu primo, essa frase não tem uma ideia completa? Você vai me perguntar, tá, mas quem que é o cara? Quem é teu primo? E eu vou ter que explicar. Eu vou ter que definir que homem que é esse, que é o meu primo. Portanto, eu coloco este pedaço de frase aqui dentro que serve para definir o que veio antes. Aquela funçãozinha que eu acabei de te falar. O pronome relativo define o que veio antes. O homem é meu primo. Tá, mas qual homem? O que estava envolvido no acidente. E este pedaço de frase que serve para definir o que veio antes, ele é chamado de defining relative clause. Ou seja, esse pronome relativo serve para definir quem veio antes. Tranquilo, né? Essa é a primeira função que a gente apontou ali logo antes. A segunda função é justamente acrescentar informação. Olha essa frase aqui e me diga o que ela tem que a outra não tinha. Ela tem vírgula. Ela tem o que você chamaria no português de uma oração subordinada adverbial explicativa. Bom, vamos falar aqui em inglês que fica mais fácil, né? Olha só. John's mother, who is 78 years old, is moving to another country. Tudo bem. Aqui eu tô falando que a mãe do John, vírgula, que tem 78 anos de idade, vírgula, está se mudando para outro país. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu simplesmente tirar esse pedaço daqui e disser a mãe do John está se mudando para outro país, a gente não sabe de quem a gente está falando? Supostamente eu e você sabemos que é a mãe do John. Eu não preciso definir então quem é esta mãe. É a mãe dele. Este pedaço de frase que eu trouxe aqui no meio não está definindo quem é a mãe porque eu já sei que é a mãe do John. Está simplesmente acrescentando uma informação. Portanto, este pronome who aqui serve para acrescentar informação ao que veio antes, mas não necessariamente define. Se simplesmente acrescenta informação, tá aqui, ó. Este who tem a função dele, se chama non-defining relative clause, porque ele não tem a função de definir, ele apenas acrescenta uma informação. E os pronomes relativos são mais fáceis do que a gente pensa, são mais fáceis do que parece. Vamos começar por esse carinha aqui, ó. O who. E eu já te explico por que ele tem função de sujeito. Eu quero que você entenda que a língua inglesa é muito fácil e nada é tão difícil quanto parece, legal? Olha só, olha esse exemplo aqui. The girl who is playing is country champion.
A garota que está jogando é campeã nacional, campeã do país. Legal? Pois bem, agora olha aqui, ó. Esse pronome who, ele é sempre usado com pessoa. Então, fosse você, nas suas anotações, você faz assim, ó. Você pega o pronomezinho who e coloca um bonequinho do lado dele para você entender que, na qualidade de pronome relativo, ele sempre é usado com pessoas, tá bom? E ele sempre aponta para o que veio antes, porque todos os pronomes relativos apontam para o que veio antes, eu acabei de te falar isso. Só que olha a coincidência, quando eu olho para essa frase aqui, ó, a garota que está jogando é campeã nacional, e faço a pergunta para o verbo, quem está jogando? Quem está jogando? Você vai me dizer, a garota. Olha a coincidência. Ela está fazendo a ação do verbo, portanto ela é sujeito. E por que eu digo que esse who tem função de sujeito? Porque ao apontar para quem veio antes, porque o pronome relativo sempre aponta para o que veio antes, ele coincidentemente está apontando para o sujeito da frase. Esse carinha aqui pode ser substituído pela palavrinha that. Naquela frase ali, ficaria perfeito. Poderia se dizer, the girl that is playing is country champion. Normal, legal? Mas ele tem um parente próximo, esse cara, que é o whom, e que evidentemente ele é menos usado. E ó, se eu fosse você, eu anotava assim, ó. Anota que o whom também é usado para pessoa, tá legal? Anota aí. Ele tem duas traduções, e aqui está dizendo que ele tem função de objeto. É por isso que, apesar da mesma tradução que o who, de ambos serem usados para pessoas, eles têm funções diferentes. É mais fácil eu te explicar isso pela frase. Você já sabe que o sujeito é quem faz a ação do verbo, e o objeto é aquele ou aquilo que sofre a ação. Pois vamos ver aqui a frase, ó. The woman to whom I talked on the phone was nice to me. A mulher com quem eu falei ao telefone foi legal comigo. Peraí, cadê a ação da frase? A ação tá aqui, ó. Falei. Agora cuidado com a minha pergunta, tá? Quem falei? Eu falei. O sujeito tá aqui. Você é aluno de ensino médio, tu tem que parar com essa história de achar que o sujeito sempre começa a frase. Não, nesta frase aqui, ó, o sujeito tá aqui, ó. A mulher com quem eu falei. Se eu sou o sujeito, quem sofreu a ação de falar comigo? Eu fiz a ação, eu sou o sujeito. O objeto é quem sofre a ação, a mulher. Então olha só, aqui o pronome relativo sempre aponta para o que veio antes, e ao apontar para o que veio antes, sem querer, ele apontou para o objeto da frase. Eu falei com quem? Com a mulher. Ela sofreu a ação de falar comigo, ela é objeto. E note que ele não pode ser substituído pelo that, como o primeiro podia. Tranquilo? É isso. Agora dá uma olhadinha na próxima. O which. Esse which, ele significa que e é usado para o restante. Tudo bem. Who ficou usado para coisa, who e whom ficou usado para pessoa, esse cara ficou com o resto. Muito fácil. Ó, the car which I like is very expensive. O carro que eu gosto é muito caro. Então dá uma olhada aqui, ó. O que veio na frente é uma coisa. Beleza, essa é a função do pronome relativo, sempre se refere ao que veio antes, e o que veio antes é uma coisa, eu tenho que usá-lo. Sim, ele poderia aqui ser substituído pelo that também. Então esse that aqui, ó, ele é meio coringão, beleza? Porque o que acontece? Ele pode tanto substituir o who, quanto ele pode substituir o which. Mas, certa vez, eu estava dando aula para uma galera mais velha que vocês, tá? E aí um aluno levantou a mão e me falou o seguinte, deixa eu mudar aqui. Um aluno levantou a mão no meio da aula e falou assim, professor, você está ensinando errado. Eu falei, como é que é? Ele falou, você está ensinando errado. O which não é só usado para coisas ou animais. Eu parei, pensei, refleti. Falei, não, é sim. Ele falou, não é não. Eu vi isso diferente numa prova de vestibular. Olha o que ele tinha visto, tá? Era mais ou menos assim, ó. E aí... Fala a verdade, né? Tá impressionado como a minha letra é linda. Olha só, tinha aqui as opções para o cara poder completar. Eu não vou colocar todas que haviam lá na época, mas era alguma coisa do tipo assim, tá? Eram pronomes relativos, né? Enfim, ou pronomes de maneira geral, tá? Pronomes de maneira geral. E a pergunta era bem assim, ó. Qual das opções completa corretamente a frase? Note que é um enunciado bem genérico. Qual das opções completa corretamente a frase? Bom, aqui, tá? Opa, deixa eu só fazer aqui bem certinho a pontuação, porque a gente vai precisar dela, tá? Beleza, abriu aspas, fechou aspas. Aqui, ele falou bem assim para mim na aula. De acordo com o gabarito oficial daquela instituição, a resposta correta é a letra C.
Eu falei, eu concordo, é letra C mesmo. A pergunta tem que ser, which of the boys broke the window? Qual dos garotos quebrou a janela? Daí ele falou, então você tem que admitir que está ensinando errado, porque a frase aqui está falando de garotos. E você está dizendo que o which só pode ser usado para coisas ou animais, mas ali está falando de pessoas. Bom, o que ele não viu que eu espero que você tenha visto? Primeiro, o pronome relativo sempre se refere ao que veio antes, não ao que veio depois. Segundo, olha só o que tem aqui, ó. É um baita de um ponto de interrogação. A instituição pela qual ele estava falando ali, para a qual ele estava falando, queria saber qual pronome interrogativo completa corretamente a frase. Mas nós estamos estudando pronomes relativos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara confundiu total marmelada da Sica. Então o que acontece aqui, queridões? Aqui é which justamente porque é pergunta. Nós estamos estudando pronomes relativos, não pronomes interrogativos, portanto eu vou revalidar o que está escrito aqui. Legal? Super validado, pode confiar em mim. E aqui, ó, já estamos chegando no finalzinho. A gente tem esse tal de whose. Esse whose, ele indica posse. É o nosso formal cujo, cuja no português, que a gente às vezes tem dificuldade de colocar isso num texto, de usar, né? E olha o que ele diz aqui, ó. The boy whose girlfriend disappeared is my friend. Se você está anotando aí, faça a seguinte setinha. O whose sempre indica que o que veio depois pertence a quem veio antes. O que veio depois pertence, ele indica posse, pertence ao que veio antes. Portanto, aqui, ó, o garoto cuja namorada desapareceu. E aí, como é que você vai traduzir essa parte aqui, ó? Is my friend. Sabendo-se que a palavra friend pode ser amigo ou amiga. Sabendo-se que a palavra my pode ser meu ou minha. Qual é a melhor tradução para isso aqui? O garoto cuja namorada desapareceu é o quê? É meu amigo ou é minha amiga? Lembra que eu te falei que o pronome relativo sempre se refere ao que veio antes? Portanto, essa frase toda aqui, ó, tá falando do garoto. Ainda que a namorada pertença a ele, mas como o pronome relativo sempre se refere ao que veio antes, a tradução correta da frase é: o garoto cuja namorada desapareceu é meu amigo. Estamos falando dele. Legal? O restante dos pronomes relativos fica muito fácil, porque veja, você já sabe que where significa onde, indica lugar. Então, ó, a department store is a place where you can buy goods. Bom, primeiro ponto, tá? A gente é muito acostumado no português a falar que. Ah, uma loja de departamentos é um lugar que. No inglês não é um lugar que, é um lugar onde. Se eu falei lugar, esse é o pronome relativo. As provas costumam cobrar muito isso e a galera cai nessa por causa do português, que a gente fala, não, é um lugar que. Não, não é um lugar que. Ah, um shopping center é um lugar que. Não é que. No inglês é um lugar onde. Então dá uma olhada aqui, ó. Uma loja de departamentos é um lugar onde você pode comprar produtos, bens, mercadorias. A department store is a place where you can buy goods. Penúltimo caso de hoje, olha que lindo, ele diz assim, ó. When, mesma coisa. When é quando eu falo de tempo, de momento. Easter is a time when people celebrate Jesus' resurrection. Veja por quê? Easter é a palavra Páscoa. E é comum que a gente fale assim, ó. Ah, Páscoa é uma época que. Né? No português a gente fala, é uma época que as pessoas trocam chocolate. Não, não é uma época que. No inglês é uma época quando. Tá percebendo onde a gente costuma errar? Não vai cair nessa em uma prova, tá? Então olha só. Easter is a time when people celebrate Jesus' resurrection. A Páscoa é uma época quando. Fica esquisito traduzir, mas eles falam assim, tá? Quando as pessoas celebram a ressurreição de Cristo, pare de achar que Páscoa é de chocolate. É um feriado religioso. Respeite isso, tá bom? Independente da sua religião. E por fim, queridos, o why, que indica causa, razão. Todo mundo que tomou um fora sentiu essa dor, cara, sabe do que eu tô falando, é ou não é? A única diferença entre mim e você é que eu tomei muito mais foras que você na vida, então eu sei essa dor melhor. Ó, why, indica causa, razão. I don't understand the reason why she left me. Ai, 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 que dor no meu coração, hein? Eu não entendo a razão do porquê ela me deixou. Aqui é um uso bem tranquilo, bem parecido com o próprio português. Certo, gente? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Existe sim uma possibilidade da gente remover o pronome relativo da frase, a gente simplesmente tira ele e ela fica correta. E você vai ver isso na nossa próxima aula de pronomes relativos. Tá bom? Te vejo lá. Até. Bye!